Fala galera, beleza? Gerson Santos na área. Hoje é a segunda edição dos Top Linebackers do FABR e eu tenho a honra de receber meu primo irmão Igor Mota. Então a gente vai esperar ele chegar para a gente começar essa conversa aí. Primeiramente, satisfação e muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aí para falar comigo e falar conosco. E Tranquilo. você é uma lenda do futebol americano, tá desde os primórdios aí, a época que os caras jogavam contra os dinossauros aí. Era homem da caverna contra a gente. Mano, era bem isso. Cara sem pad e tal. Mas, cara, assim, para quem não te conhece, eu não sei se existe alguém no futebol americano que não te conhece. Mas se existir, quem é Igor Mota? Me fala um pouquinho sobre você aí na sua carreira de futebol americano, por gentileza. Cara, primeiro eu que agradeço, como eu falei para você, pô, é uma honra ser lembrado e poder falar com você agora que está fazendo essa função de coach. Já Pois escreveu, é, marcou seu nome na história aqui no Brasil. que isso, E aí obrigado. agora pelo mundo, né? Agora vai começar a carreira no mundo aí sendo coach. Amém. É... Cara, eu comecei a jogar futebol americano através de amigos, né? Sim, Que trouxeram uma bola de futebol americano para cá. O Orlando Júnior era o presidente, o primeiro presidente do Arsenal. sim. Participou da FAB na época, antes de ser CBFA. Aí ele marcou uma reunião com os amigos para jogar futebol, e a galera foi e ele levou uma bola de futebol americano. E aí que começou essa história com o Cuiabá Arsenal. Mas eu não participei desse, não. Esse aí foi antes ainda dos dinossauros, tá ligado? Antes dos dinossauros. Eu acho que quem já jogava futebol americano antes disso era o pessoal do Rio de Janeiro, né? Que eles Sim, jogaram quando tudo isso aqui era mato. E, e o pessoal do Sul também, né? é verdade, é Acho que o, verdade. o Denis também já jogava isso há muito Sim, tempo. sim. E Então, quando é que foi que você começou? eu comecei em 2004. 2004 foi a primeira vez que... A gente não pode considerar aquilo como futebol americano ainda, né? Mas era o ensaio aí de você começar aí ter uma rotina de sempre frequentar o mesmo lugar e ir aprendendo regras junto com a galera Sim. e começando a pensar, né? Ah, então eu sou dessa posição. Ah, não sou da outra. Aí você começava a olhar na internet o que você estava falando de posição. Aí você falava, não, realmente, essa eu não sou. Eu tô no Brasil, eu tenho que acalmar ainda. Sem dúvida, sem dúvida. O cara, no começo, né? Quando o cara começa futebol americano, fica totalmente perdido. Quando o cara nunca ouviu falar, ou não teve. Como eu cheguei pela primeira vez no futebol americano, não sabia absolutamente nada. Você começou em que E ano? eu comecei em 2009 para 2010. E eu não sabia absolutamente nada. Eu tinha visto em filmes, claro, né? Mas não tinha visto absolutamente nada. Filme Né? é mais legal, né? Com certeza. Tem cheerleader, tem tudo, tem show. E Sempre tem uma daí jogada mágica. com certeza, cara. Pois é, mas peraí, nos jogos que você tá também tem jogada mágica, tá? Você também. Para. Enfim, Você começou em 2009 e foi 2009 que já foi aquele training camp lá em São Paulo? não, não, não. Eu fiz tryout final de 2009 para 2010. Eu comecei em 2010 valendo. E Ah, o tryout de São Paulo foi em 2011. Você tava lá também, tá. não tava? Tava lá. Opa, é lá que a gente se conheceu então. Foi lá, exatamente. Você Foi tava com. lá. Eu mandei a pergunta pra você na caixinha de pergunta lá. Falei, por que seu capacete tinha a face mask toda amassada? Então, Eu na sei, né? Eu sei verdade, por quê. então me respondi. Pela a força a potência gerada aí pelo cidadão já fazia Então, mas também é importante impacto. falar isso. É, no começo do futebol americano, eu tinha o que é muito importante, que é muita vontade, muita determinação, muita A agressividade, agressividade. mas eu não tinha técnica. Então, para quem está começando o futebol americano, tem que se atentar a esses detalhes, que no começo mesmo, eu, claro, eu comecei a amar o esporte, eu queria me destacar também, eu queria estar dentro, né, daquela família,
E quando veio a oportunidade, também queria estar dentro da seleção brasileira. E Mas quando a gente... se atente muito à técnica, né? Que isso aí faz toda a diferença. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, não me lesionei, mas poderia ter acontecido, né? Exatamente. E assim, você pegou uma época que a gente já usava shoulder pad e capacete. Sim. Então você já entrou numa época que as pessoas colocam o capacete e a ombreira e já se sentem muito seguros de estar usando aquilo. É verdade. E aí pode até correr o risco de começar a usar aquilo achando que aquilo é necessário para você jogar. Na verdade, aquilo lá, ele não é necessário para você jogar, é uma proteção. Proteger, é isso mesmo. Você não vai atacar ninguém com aquilo, você não vai usar aquilo como uma forma para derrubar a pessoa. Sim. Eu que comecei a jogar antes de ter o shoulder pad e capacete, sim, a gente dava tackle como se fosse o rugby, né? Então a gente dava o tackle tirando a cabeça, pegando mais na perna, tentando se proteger, porque o pessoal aí entra na parte do rugby, do futebol americano, o que é mais violento, né? Uhum. No tackle do rugby, com a técnica e com a tática do rugby, sim, você consegue aí dar 30 ou mais tackles num jogo tranquilamente, sim, dependendo da sua posição. No futebol americano, o impacto do tackle é muito mais forte pela tática e regras de jogo, né? Que os jogadores eles se cruzam. No rugby não, você fica numa linha na frente da outra, uma linha vai avançando, a outra vai recuando devagar para poder tentar dar um impacto. Não tem bloqueio, você não toma no blind side, né, no lado cego. sim. Então o impacto fica menor, apesar do rugby ser um esporte muito truculento, muito forte, Sim. muito físico. Mas uma vez aquele Sport Science que tem no YouTube, um canal no YouTube, fez uma comparação sobre a intensidade da pancada dos dois esportes. Certo. E aí, tipo assim, na soma, um jogador de rugby que deu 30 e tantos tackles num jogo, teve, eu não sei se era em joule, qual que era o cálculo de força que eles fizeram lá, Sim, sim. mas deu um resultado X. Os jogadores de futebol americano pegaram um cornerback, que é uma posição que dá menos tackles, não dá tanto tackle no jogo quanto um linebacker, por exemplo, ou um DL, e deram 6 pancadas para ele. Nas 6 pancadas, nos 6 tackles que ele deu num boneco, porque aí usaram um boneco. No jogador de rugby usaram um cara com sensor. Colocaram um cara com sensor e o do rugby deu o tackle nele. Como uma situação real de jogo, né? E no cara do futebol americano colocaram um boneco parado e o defensive back tinha que fazer um backpedal. E aí na hora que o comandante lá falava para ele atacar, ele freava e dava um tackle, como se ele estivesse reagindo a uma rota que o cara fez e recebeu. O equivalente na soma total deu igual, deu um número igual. Caramba! De unidades de medida que eles usaram. Sim. Então, tipo assim, no rugby o cara deu 30 tackles, no futebol americano o cara deu 6. Então agora você imagina, o que a gente fazia naquela época era jogar como o rugby joga, sem equipamento, com regras de futebol americano. Então, tipo assim, tinha bloqueio do blindside, tinha jogadores se cruzando e a pancada de 20 jardas, tá ligado? Tinha big hit. Na época ainda não existiam as regras que existem hoje, que protegem muito o jogador e que são muito importantes, né? De não bater no lado cego, não ter bloqueio no lado cego. Esperar o cara fazer o futebol move para poder bater nele, não ir targeting também. Então, tipo assim, eu acho que isso foi muito bom para eu poder me educar depois que eu coloquei o capacete. Que se você for olhar meus capacetes que eu já tive, tem algumas marcas, mas normalmente são marcas quando eu jogo de running back. Porque daí você entra, né? Eu tenho que proteger, exatamente. Sim. Mas quando eu vou dar o tackle, eu procuro sempre olhar para onde eu estou batendo, ficar com a cabeça para cima, né? Horizontal, né? Exatamente. Se tiver algum impacto, minha cabeça vai para trás, não vai comprimir minhas vértebras. Sim. Então a gente fala muito isso também. Eu gosto de falar isso para os atletas que estão começando, né? E o Ludinei, acho que você vai lembrar, é o do 55 do Arsenal. Ele é pequenininho, né? Menor que eu, consegue ser menor que eu. Mas assim, é um míssil, cara. Ele
bate muito forte. Ele usa o neck pad, né? Sim, Você sim, usava sim. também. É, E ele, algumas horas, ele vai como um torpedo mesmo. sim. Mas ele começou sem capacete, mas continuou aderindo a usar o capacete como um míssil, né? Sim, pois é. Importante, você falou uma parada importante que é o cara usar a técnica, o cara entender que não é um artefato para você usar no adversário, né? E eu também tô né, nesse meio tempo agora que eu tô conseguindo parar para ler mais e tal, eu tô vendo agora realmente eles estão aderindo o tackle, né? Não atravessando o corpo do oponente, mas Uhum. com a cabeça atrás, né? Então eles trabalham com o pé mais Perfeito. próximo, o ombro e pé mais próximos, né? De E eu forma que eles. sempre, eu sempre ensinei o outro, cara. Porque Sim, sim, O Cleiton me ensinou, passou aqui no Arsenal, a nossa escola é do Cleiton, né? sim, sem Então dúvida. é cabeça para onde o cara tá indo e aí você carrega o cara. Sim, E olha, agora, é que assim, vou te falar a verdade. Esse tackle tradicional é o tackle que se o cara não tiver tanta técnica, ele ainda tem vantagem, porque o tronco dele está à frente do, do tronco do adversário, né? Então, assim, se ele não tiver tanta técnica, ele ainda consegue efetuar o tackle. Todavia, acontece de ter problema de pancada de bater capacete com capacete, ou de acertar o capacete mesmo sem intenção, porque você está atravessando ali. Com essa nova metodologia, cara, o cara realmente ele tem a maior chance de perder o tackle, porque se ele não entrar com uma técnica melhor, ele vai dar uma braçada no cara e o cara vai conseguir levar, né? Mas com um trabalho de técnica, ele vai estar muito mais seguro e ele vai conseguir de forma assim, praticamente segura efetuar o tackle e seguir o jogo, né? Então, como você falou, eu também sou da escola do Clayton. Eu ensino sim a atravessar, mas eu explico todas as desvantagens e eu explico que se fizer da maneira errada, tem perigo de acontecer lesão e que o segundo método, né, que é o método que agora que eles estão, sim, bem forte implantando para diminuir lesão, é esse, né, de o pé e o ombro mais próximo do adversário, de forma que tua cabeça vai entrar na parte, meio que aqui nas costas dele, né, perfeito. e daí você vai conseguir girar. Claro, tem várias técnicas, mas em geral eu explico e eu enfatizo muito isso aí. E acho que a base de Legal. tudo é técnica, né? Se o cara usar o Sim, tackle só querendo trombar a pessoa, ele tá colocando a vida dele e a vida da pessoa em risco, né? com certeza. E assim, o Seahawks foi o primeiro time a É, expandir, né, a divulgar esse tackle sim. alligator aí. É. E, e tem outras coisas, né? Outras observações. Se a gente fica ensinando muito o cara a dar o tackle com a cabeça na frente do corpo, o Uhum. cara ele pode começar a entender que ele precisa se direcionar com a cabeça para frente. E aí, das duas, uma, né? Ou ele vai colocar o ombro muito na frente dos pés e se o cara fizer um cut, um corte para É algum lado, isso já não vai mais mesmo. ter tackle, vai perder o tackle. Ou ele vai começar a ir tanto mergulhando que quem vai tomar o dano vai ser só ele. Que eu, É. pô, pega um running back que é forte, que corre reto. Vai ver você colocando seu corpo um pouquinho para frente e vai falar, então toma, ele vai dar com o ombro na sua cabeça, que vai se ferrar vai ser você. E aí é uma vantagem de linebacker pesado e rápido, né? Sim. Vocês quando colocam o corpo, a cabeça e o corpo na frente já do corpo inteiro do running back, velho, é uma parede ali que você joga o cara para trás. Isso é uma das coisas que eu tive que me adaptar também, porque se eu não gerasse muita velocidade para dar um impacto no running back ou num receiver, alguém mais pesado que eu que esteja numa velocidade grande, quem ia se dar mal, por questão de massa corporal e velocidade, ia ser eu. Então eu tenho que sempre chegar muito mais rápido para eu poder dar um impacto grande. Mas aí entra também, já que eu sei, se você tiver com a bola, por exemplo, você tiver Sim. com a bola vindo correndo, eu não vou projetar o meu corpo
de frente com você. Eu vou fazer exatamente o alligator. Eu vou tentar entrar o mais inteiro possível com você no meu ombro da frente, para eu poder ter a vantagem de conseguir te tirar do chão, ou então te girar, né? Perfeito. E ficar seguro. O importante é ficar seguro. Sem dúvida. Você está falando de quantidade de movimento, né? Que é massa e velocidade. Então, quando você compara ali né, a massa da pessoa e a velocidade, daí você tem que ver, né, como se adequar à que você vai vantagem e fazer, desvantagem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, não, muito bem observado, cara. Assim, a gente já começou a entrar assim, no assunto e eu nem consegui te perguntar. Me fala um pouquinho da tua experiência. Assim, você, né, começou jogando no Cuiabá Arsenal e daí me fala assim rapidão a sua chegada na seleção, daí o que você já fez internacionalmente e etc. Pode ficar à vontade. Legal. Não, vou falar rapidinho que o papo Eu sei ficou que bom você mesmo, tem um quando a gente foi currículo falando. gigante. Não, por isso, é porque a gente tá legal essa troca de ideia. Mas eu comecei no Arsenal e o Clayton entrou no Arsenal em 2010 como jogador. Sim. 2010. E antes disso a gente tinha tido o Denis aqui com a gente também. Então, tipo, peguei pessoas, graças a Deus eu peguei muitos treinadores e atletas assim que somaram muito comigo. Que legal. Para minha carreira. E em 2010, o Clayton trouxe o Travis, trouxe o Matt, que era um grande OL e DL, e o Tom, que também já jogou aqui algumas vezes. Quem mais? Travis, Tom. E trouxe o KJ também, através do Matt, trouxe o KJ, porque o KJ é uma referência também. Com certeza. Então, aí, o que aconteceu? Em 2012, surgiu a oportunidade de eu jogar. Eles falaram, cara, você tem condições de jogar fora. Eu falei, pô, vocês que estão falando... Se vocês estão falando, eu acredito, né? O único jogo fora que eu tinha feito tinha sido no Uruguai, com a primeira seleção lá em 2007, que ainda também tudo era mato, né? A gente teve que descampar o campo para poder jogar. E 2011, que aí você foi, né? Que a gente foi, mas aí foi aqui no Brasil, né? Foi em Foz do Iguaçu. Sim, Foz do Iguaçu. Isso. Mas foram experiências internacionais. Aí o Arsenal recebeu o Chile também, depois. Mas eles falaram, para você jogar arena, né? Que é o futebol indoor, lá nos Estados Unidos. Cara, loucura, velho. Loucura, sério. É um negócio Já assisti, massa, velho. Fala aí. É massa, mas é perigoso, hein, velho? E o muro é continuação do campo, tá ligado? Pode ser até um adversário. No ano que eu fui lá, 2 atletas do nosso time pararam a temporada por romper ligamento caindo na arquibancada, tá ligado? Do jeito que eles pularam, caíram na arquibancada e caíram. Mas em 2012 eu ia. Na época que começaram a fazer highlight meu, o Matt e o Clayton, né, foram os responsáveis. O time foi vendido. Aí acabou a diretoria. O KJ ficou sem time também. O Matt também ficou sem time, que eu ia junto com eles dois. Sim. Aí o KJ acabou ficando aqui, virou cuiabano, né? Virou brasileiro. Pô, com certeza. E o Matt voltou para outro time em 2013. E aí o Clayton falou meio que de última hora. Falou, cara, você quer ir? Dá. A gente mandou o vídeo já pros diretores do time, pro head coach. Ele falou que te aceita. Só que assim, você vai participar do roster completo, né? Do roster completo, não. De todos os jogadores que estão à disposição. Se você entrar no roster, aí você vai ganhar hospedagem, alimentação e ganhar por cada jogo, né? Se você não entrar, eles falaram que você pode ficar lá aprendendo e somando com a equipe em treinar, ou então ficar só olhando, mas aí você vai ter que gastar dinheiro com tudo. Sim. Aí eu falei, putz, e dinheiro pro brasileiro nunca foi forte, né? pra quem jogou na seleção, então, olha, tinha que fazer vaquinha, camisa, aí você sabe. Aí eu falei, bom, eu fui, raspei minha poupança lá, que deu para comprar a passagem de ida e de volta, já deixar preparada e passar um mês. Tinha dinheiro para passar um mês. Cara, foi indo, eu consegui assinar o contrato lá e fiz parte do roster. Então eu consegui. Que massa, eu não gastei nada com hospedagem e alimentação. Eles davam tipo um vale refeição que a gente ia nos restaurantes que tinham parceria com o time para
pra jogar. Sim. Então essa foi uma das experiências mais legais que eu tive, cara, de jogar. E na época, a propaganda, né, que o Cleiton também aproveitou isso para poder divulgar e falar, ó, galera, eu Com consigo certeza. fazer essa ligação, tanto de high Claro, school essa conexão. Sim. como essa conexão. Então eu fiz algumas entrevistinhas pequenas, assim, e era tipo o primeiro jogador profissional brasileiro a jogar nos Estados Unidos. Ué? Mas não é Aí eu verdade? falei, pô, Duzão, você é o segundo, né? Quer dizer, tem o Caio Santos ainda. Ele tá ouvindo, hein? Ele tá ouvindo. Ele tá vendo, né? Eu falei isso em outra live já. Mas só a diferença é pequena do contrato que a gente assinou, né? É quase nada. Mas então, pude passar 3 meses lá. O nosso time ficou em terceiro lugar. E aí fiz amigo pra caramba, os amigos gringos. Joguei com gente que já tinha jogado na NFL, que tinha participado do training camp do Ravens, do Cleveland Browns. Os caras que viram Ray Lewis, tá ligado? Pô, você fala, caralho, o cara viu ele, tipo, treinou com o cara. Então, umas coisas muito legais que a gente leva pra vida. Velho. Pô, experiência violenta. E deixa eu perguntar, disso, nessa experiência rápida, você jogou de linebacker? Que posição que você fez lá? Então, que cara, eu acho que isso foi uma das partes mais legais. Lógico que eu queria ter jogado mais. Eu participei como selecionado para jogar em 3 jogos só, de 16. Sim. Então o restante eu só fazia parte do roster e ficava à disposição do treinador me chamar ou não. Sim. E era assim, não tinham muitos atletas, porque no indoor são 3 OLs, 4 receivers e o QB, né? Então são, eu nem sei mais agora quantos que eu fiz aí, acho que 8 contra 8. 3, 1, então, tipo assim... Tá, bora lá. 3 DLs, aí um linebacker, um safety e 2 corners. Então 7 contra 7, né? Eu acho que são 7. É isso aí, 7 contra 7. Mas, por eu ser um versátil, e eles viram isso lá, eu fazia o scout do ataque. Então, eu jogava como receiver nos nossos treinos. Sim. E aí, eu sabia as rotas, sabia as jogadas e tal. E na defesa, eu jogava como linebacker e como safety. Então, eu fazia essas 2 posições. No jogo, eu entrei time especial, né? Aí, vamos que você honrar fez o time lá? especial aí. Em jogos, eu fiz time especial e joguei como linebacker. Mas Você fez long snapper também? Eu fazia nos treinos, mas você vai entender, peraí, eu fazia nos treinos, fui kicker também nos treinos e quase entrei para jogar no jogo lá. Só que assim, o linebacker titular, ele era o long snapper do time também. Ele jogou em Syracuse, eu esqueci o nome em inglês, mas ele jogou numa faculdade de Divisão 1, ele jogou contra o Andrew Luck, tá ligado? Então, tipo assim, ele era um linebacker potente. Ele era o líder de tackle da temporada passada e da temporada que eu tava. Então, eu não tinha muita esperança não, tá ligado? Mas eu falei, cara, eu tô treinando e o cara me adotou, tá ligado? A gente até foi roommate, né? Parceiro de quarto. Que demais, o cara, velho. Tudo que eu fazia, ele vinha falar, não, Igor, faz desse jeito aqui. Não, você tá fazendo errado. Pá, então tudo, cara, tudo. Inclusive nos treinos, muitas vezes eles me colocavam... Ele me colocava, na verdade. Era o scout da defesa, o treinador mandava ele ficar, ele fazia umas 2 descidas e falava, Igor, vem, só pra eu pegar ritmo, top, tá ligado? velho, que massa. E aí eu fazia e ele ficava me corrigindo. Então isso aí foi muito legal. Eu tentei trazer ele pro Brasil, velho, putz, várias vezes, só que o cara, ele tinha 24 anos. Cara, você tá novo, vem pra cá. Não, Igor, não. Pra mim já deu futebol americano. O quê? Eu já tô satisfeito com o que eu conquistei e tal. Falei, cara, porque lá é outra coisa, né? Outra Depois que eles saem da faculdade, quem jogou realmente, o cara jogou desde os 5 anos de idade, então ele tá sem dúvida 20 anos jogando. Pra eles, sim. 24 é uma idade que eles falam, ó, pra mim já deu, agora eu vou... Ele virou treinador, né? Agora ele tá sendo treinador lá de high school. Que da hora. Mas então foi muito legal, cara. Foi muito legal. Fiz uma interceptação, né, num jogo. Sim, acho que tem um highlights, né? Tem o vídeo, né? Tem o vídeo dela. Que o Cleiton postou no YouTube. Acho que foi o Cleiton ou o Matt. E o Matt, tomei porrada pra caramba dos
dos jogadores, né? É Eu era o mesmo? menor do time, né, cara? Pra variar. Eu era o menor do time. O safety lá, ele era um centímetro mais alto que eu, ainda bem. Mas ele era o safety 2 também. Então, tipo assim, eu era o safety 3 e o linebacker 2. O long snapper 2. Então, tipo... Mas foi legal, cara. Foi uma das melhores experiências de futebol americano que eu tive. Que E aí, massa, mano. internacional, depois disso, foi jogar a Copa América no México. Também a convite Uhum. do Cleiton. E a Copa do Mundo, né? Que também foi, de repente, ter sido a melhor experiência aí. Não Foi, dá pra cara. ficar comparando, cara, porque todas as experiências assim, que a gente tem é foda. Pois é, essa experiência, assim, cada situação, cada momento, você aprende alguma coisa, né? Sim, Tem alguma coisa especial que você leva não só para tua vida, mas também para os seus teammates, para os caras que jogam com você. E, cara, te entendo perfeitamente. Que sensacional. Velho, deixa eu fazer uma pergunta então, já que você falou de tamanho. Qual é o seu tamanho? Qual a sua altura? é, o pessoal vão duvidar, né? Porque sempre que eu falo tem. Você tá mudo, velho. Eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Ah, voltou. Vol- Voltei? É. Desceu uma Voltou. mensagem, eu fui subir ela, eu fui lá pra ela. É, você perguntou o quê? Meu highlight? Highlight tem. Tamanho. Ah, tá. Eu tenho 1,71 e meio. Não Por me que esse tire o meio, cara? meio, não me tire o meio, nem esse 1 centímetro aí. O pessoal acha que eu tenho menos de 1,70, mas eu tenho mais de 1,70. Cara, então, só perguntei isso para fazer uma pergunta mais específica. Pra galera né, a galera undersize que eles falam que eles não estão na estatura média de linebacker. Aham. Qual é a dica para a galera se destacar, mesmo não estando dentro dessa média de estatura, né? Porque se você for pegar a média, vai lá para 1,80. Daí a galera vai falar, Sim. porra, como é que eu vou crescer? Entendeu? Não Talvez tem no como crescer Brasil mais, já ainda não, passei né? 18 anos. Talvez no Sim. Brasil essa média ainda não seja 1,80 ainda, de repente seja menos. Então, Mas eu te tá entendo. tendendo a ela, se eu não me engano. Mas É, ainda assim, né? Ainda assim, os OLs têm mais de 1,80 normalmente sim. e já gera uma desvantagem gigante. Então, qual que é a sua dica para a pessoa conseguir se destacar, mesmo tendo, né, sei lá, sendo undersized, sendo menor do que deveria para a posição? Qual é a sua dica? Porque você é um cara de destaque, mas é um cara que não é tão alto. Então, fala pra gente aí, por gentileza. Gostei do que eu ouvi agora, viu? Você falou, não é tão alto. Você me colocou no patamar de alto, mas não tão alto. É que a gente é primo, mano. É verdade. Depende, né, cara? Pra criança eu sou alto, né? Para as crianças de 5 anos. As de 12 eu já não sou. Mas, cara, eu acho que todo atleta tem que conseguir se destacar de alguma maneira com seus atributos físicos, certo? Sim, Então, se você faltar em um, você vai ter que tentar compensar em outro. boa. E não só compensar, né? Você vai ter que superar em outro para poder acabar batalhando ou então diminuir a desvantagem. Sim. Então, para muito. E, cara, acho que por eu ter, graças a Deus, né, atingido esse ponto de pessoal me ter como referência, eu agradeço muito. Mas eu recebo muita pergunta, muitos linebackers com estaturas menores vêm me perguntar o que fazer, como é que pode fazer. O Arsenal sempre foi um time que tem a defesa muito baixa. Sim, Então, sim. até hoje eu e o Ludinei estamos lá como linebackers no Arsenal. E eu, talvez por conseguir jogar de DB, eu fico sempre como o linebacker que eu joguei na seleção, né? O linebacker fica fora do box, um nickelback. E Sim, o Nickelback. Ludinei não. O Ludinei já é um linebacker raizão mesmo. Ele é tipo Raiz. você, tá ligado? Ele é. Se você colocar ele pra fora do box, ele vai ficar perdido. Ele fala, cara, pra quê? Pra tomar água? O que eu vou fazer agora? Mas lá dentro, meu amigo, lá dentro é a casa dele, ele que manda. Sim, sem Então, dúvida. tem alguns highlights legais dele contra o Taylor, por exemplo. Que, tipo assim, o Taylor, né? Não. Ele bate no joelho do Taylor.
Mas se perguntar pro Taylor, o Taylor fala, cara, o Ludinei é baixo, mas ele é muito duro. Tipo, eu falo, ele parece aqueles cupins que tem em fazenda, sabe? Você vai na estrada. Se você bater com o carro naquele cupim lá, o carro toma O carro dano. divide no meio, né, velho? O carro divide no meio. Então, o Ludinei é tipo isso aí. Então, para linebacker baixo, cara, você tem que compensar na sua velocidade. Com certeza, sua velocidade tem que ser muito alta. Como eu falei quando a gente estava falando sobre tackle. Se eu não tiver uma velocidade boa para gerar e com isso gerar uma potência, o meu tackle vai ser fraco. Isso aí para qualquer atleta em campo. Mas, se eu sou baixo, provavelmente eu tenho menos peso do que os caras mais altos. Então eu tenho que fazer com que a minha massa tenha um impacto maior neles. Sem dúvida. Então, enfrentar o OL, que é mais alto, eu tenho que ser rápido para eu poder primeiro dar... Se eu tiver, né, a necessidade de entrar em contato com o OL, muitas vezes tem, principalmente jogando ali no meio, eu tenho que chegar primeiro que ele. Isso já é uma vantagem para mim. Se eu começo a tracionar primeiro que um OL, por mais forte que ele seja, a minha vantagem já foi. No jogo eu não preciso ficar 5 minutos empurrando um cara. Eu preciso de 1 segundo para deslocar ele, ou então fazer ele parar, e nisso acontecer a jogada. Então, essa é uma vantagem que linebackers menores pode conseguir ter contra OLs ou então outros jogadores maiores. Você se antecipar e atacar o cara, né? Saber o que vai acontecer e atacar ele. E leitura, né, cara? Quanto maior a leitura, independente do seu tamanho, você vai estar no lugar certo e na hora certa. E fazendo o que é certo. Não estou falando de fazer jogada. Estou falando de fazer o que é certo, né? Quando a gente fala de estar na hora, no lugar certo, na hora certa, muita gente já vai pensar, putz, eu vou dar tackle pra caramba se eu estiver no lugar certo, na hora certa. Não é assim, o jogo não funciona assim. Às vezes você pode ser de repente o MVP da partida, só que você não foi o cara que deu mais tackles do time, você não foi o cara que fez mais interceptação, você foi o cara que fez o jogo certo. Você foi o cara que o pessoal, os analistas olharam e falaram, cara, não, esse cara ele impediu um TD que, fazendo um bloqueio lá do outro lado do campo, ele impediu uma jogada que ia mudar o jogo, tá ligado? Perfeito. Cara, bem, ótimo colocado aqui, assim, esse ponto que você falou rapidinho, só para não te cortar muito. A galera pensa que realmente só quem finalizou o lance é o cara que fez a jogada, que fez os highlights e, né, é o cara que tem vamos dizer assim, o mérito da jogada. Mas o jogo é 11 contra 11. Assim, se eu fiz uma blitz pelo meio que deu certo, cara, a DL trabalhou direitinho para acontecer aquilo ali, entendeu? Exatamente. Então, tem todo realmente um conjunto. Alguém fez o trabalho sujo, né? Com certeza, cara. Assim, então, assim, aquela DL tá fazendo um trabalho excepcional. E não é porque ela não deu tackle, não é porque ela não chegou no QB, que ela não tá fazendo o trabalho correto e que ela não tá ajudando o time. Então, assim, você falou uma coisa extremamente importante. E isso de compensar, né, de realmente se destacar em atributos físicos é também uma parada, assim, que a pessoa tem que entender. Porque, claro, ela não vai conseguir crescer mais, vamos dizer, na estatura, mas se ela ser absurdamente forte, absurdamente rápida, ela não precisa ser tudo, mas se ela tiver um pacote bom e ela tem uma vantagem, assim, algo realmente fora da casinha, fora da média, né? Como você é extremamente rápido e técnico, cara, com certeza ela vai se destacar. Ela tem que perceber que o cara que quer realmente se destacar não é o cara que é perfeito, é o cara que busca excelência e continua trabalhando para melhorar as próprias skills, né? E para entender saber o jogo. Usá-las também. Exatamente. Sem dúvida. Tem que, sem dúvida, não adianta o cara ser o fisiculturista da academia lá e não usar a força. O cara ser o protótipo de linebacker, vamos dizer assim, porque a gente está falando de linebacker agora, só que o cara senta lá na posição e não consegue enxergar nada. Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você conseguir fazer, né? Sem dúvida, cara. Mandou ótimo. Você tem mais algumas dicas? Desculpa, eu te cortei.
E você falou também uma coisa importantíssima aí. Pô, não tem como você crescer mais. Realmente, isso aí é uma capacidade, é uma característica que você não tem como treinar. Mas ficar forte. Pô, bicho, academia, academia é Sem dúvida. essencial. Sem E dúvida. aí, eu tenho E aí, certeza que e eu aí já pego entra mais uma peso, pergunta. ou Qual que é a peguei sua mais peso. rotina? Ah, Qual que é a tá. sua rotina? Fala. Cara, fim de semana, sem pandemia, né? Quando a gente tá sem pandemia. Bora. Treinar futebol americano e terça e quinta treinar futebol americano também, são os treinos que o Arsenal costuma ter de hábito. E academia de segunda a sexta, tá ligado? Foi isso que Sim. eu fiz sempre, cara. Foi isso que eu fiz sempre. Eu não tô falando que é o certo, não tô falando que é o que tem que fazer, não tô vendendo meu peixe aqui ainda, ainda não mexo com isso, né? Mas Mas você não é um professor de alguma eu coisa, sou, de sim, eu CrossFit sou, ou eu de... sou professor de educação física, né, do Assim? personal, e também sou treinador de CrossFit. Pô, legal. Mas assim, eu não, por exemplo, o Rafael Pedron, Sim, excelente, grande amigo sem meu, dúvida. ele já está sendo aí uma das referências em treinamento físico voltado para futebol americano, né? Sim. Então ele pontuou essa área. Eu como ainda estou sendo atleta, eu ainda não estou afunilando o meu leque de opções, Sim. mas eu sei que existem vários tipos de padrões de treinamento. Então, o que eu fiz para mim não é o que, se alguém estiver ouvindo falando, então tá, então eu vou imitar o que ele faz. Não, não é isso. Você tem que ver qual que é o seu objetivo, onde você está dentro do seu objetivo, para você poder começar a seguir o caminho. Mas é isso, cara. Minha rotina de treino sempre foi essa. Foi treinar de segunda a sexta, academia, fora de temporada. Tentar ser o maior mutante que tem para carregar peso, de acordo com a periodização, é claro. Quando Sim. vai chegando a temporada, você vai mudando o tipo de treino e vai se adequando para saber. O problema do Brasil é que a gente joga o ano inteiro, né? Pois é, Então, cara. isso é uma coisa ruim para preparação. Mas, se você é um atleta, Preparação por e exemplo, lesão, né? e lesão. Mas, por exemplo, se você é um atleta que já tem o calendário, a gente sabia que a gente ia jogar o ano inteiro. A gente Sim. sabe que a gente joga o ano inteiro. Hoje em dia que muitos times estão começando a colocar, ó, primeiro semestre que é estadual, a gente vai colocar só os novatos que já tenham condições de jogar. E aí numa final, de repente, se for bom para o time ganhar um campeonato estadual, marketing, patrocínio, essas coisas, a gente coloca alguns atletas veteranos aí para poder fazer frente na final. Sim. Mas quando você sabe que você tem o ano inteiro de competição, é igual um atleta olímpico que tem várias competições ao longo do ano para buscar a pontuação de ranking. Sim. Então, às vezes, ele faz. Num mês tem uma competição, numa outra. De repente, a federação liga para ele falando que ó, daqui outro mês você vai ter outra competição que vale tantos pontos. E de repente você vai ter que começar a brincar com isso aí para você poder alcançar. Eu estou falando isso por quê? Porque vai ter competição que você vai passar por ela sem fazer uma preparação física para ela, entendeu? Sim. Então, por exemplo, se eu vou jogar um campeonato estadual hoje em dia, que a visão do Arsenal é vamos deixar os novatos jogarem, se precisar você vai jogar, eu não vou colocar a minha periodização para fazer menos carga, ou então um treino voltado mais para evitar lesão. Por Sim. conta disso, eu vou continuar minha periodização. O que eu vou tomar cuidado é no jogo. Você Então, se de repente, adequa, no né? Seu jogo, treino é adequado com eu vou esse adequar calendário e você sabe que com o a calendário. princípio você não iria jogar, né? Exatamente. Exatamente. Mas se for preciso, até porque eu falo pra galera, né? Você tem que estar pronto o tempo todo. Sem dúvida, sem dúvida. É, Cara, mas assim, mentalmente. importante. Opa, fala, continua. Não, pode falar. Eu vou falar só mentalmente e fisicamente, é claro, você vai ter que ajustar algumas coisas. Boa. Quando você tem um combine, a galera que vai ter o combine agora do KJ, né, em novembro. Sim, Tinha muita gente, ainda mais pela pandemia, muita gente não estava fazendo nada, estava parado. E aí, de repente, veio uma coisa dessa. Cara, é importante e em um mês dá tempo?
Cara, em um mês dá tempo de você... Depende de como você tava, né? Se você tiver sedentário 100%, ganhou 10 quilos na pandemia. Cara, um mês é bem complicado. Agora, para ter números é ótimo. Vamos lá, vamos ter números, Sim. vamos aparecer, que é importante também você começar a aparecer no cenário nacional. Mas se eu não estou me programando para um combine e de repente ele aparece, o que eu vou fazer? Não Sem vou? dúvida. Impossível, né? Pô, tá Sim. doido? De repente tem uma oportunidade que pode mudar a minha vida. Eu não vou. Não. Eu vou tentar, em uma semana, eu vou tentar me apresentar da melhor forma que eu puder. Sim. Mas vai ser principalmente mental. Sem dúvida, cara, que massa. Assim, a galera né, que tá nos acompanhando, e eles sempre te perguntam, tipo, cara, como que você chegou ali? O que que você fez? E eu já comecei a perceber que existe um padrão. E o padrão é, o cara tem uma rotina de atleta, que ele tá ali independente do que aconteça. Como você falou, de segunda a sexta você tem o seu treino de academia, você tá em todos os treinos do Arsenal e, é claro, a galera, alguns fazem isso, mas você o seu, né, você é o seu técnico, porque você é preparador físico, mas a Mas galera tem tempo. eu consulto, gente. Eu consulto Mesmo muita assim, gente, cara. Sim. Quando você tem alguém vendo você, é muito melhor. Porque ótimo. se não fosse assim, você ia ver os atletas todos, os profissionais, eles são atletas, eles sabem o que fazer. Eles Sim, iam se treinar e acabou. sim, Mas todos os atletas precisam de um treinador, tá ligado? Então, concordo até plenamente. aí eu falo por mim, mas eu acho que muitos educadores físicos vão concordar. Quando eu estou na posição de atleta, é complicado eu ficar montando um treino para, tipo, querendo saber se esse treino é o perfeito para mim e me cobrando durante o treino do jeito que eu tinha que fazer, principalmente durante o treino. É meio que Sim, impossível, tá ligado? sim, Então, infelizmente, é uma disciplina que eu tive que ter, porque não tem um treinador específico, mas eu consulto, com certeza, eu pergunto para muita gente aí se tá certo, o que eu posso fazer para perfeito. melhorar, e vou atrás. Cara, você já meio que falou o que eu já tava no complemento, que é o quê? O cara tem uma rotina, o cara tem um apoio de profissionais, o cara é disciplinado, porque, velho, esse processo de sair de, vamos dizer assim, do zero ou de amador para pro, para destaque, é absurdo de foda, é muito tenso. Então, se a galera não se dedicar e o resultado não vem rápido, cara, não vem rápido. Em algumas exceções, sim, mas o cara tem que estar disciplinado e, como você falou, apareceu uma oportunidade e se o cara que estava trabalhando nesse processo viu oportunidade, cara, vai de cabeça. E o cara que estava ali, pô, pandemia, vou ficar de boa aqui, quando falaram de campeonato, eu acordo. O cara, mano, acabou de perder a oportunidade, ou talvez ele não chega na melhor forma física dele no combine, porque ele não estava disciplinado, não estava acompanhando o processo, que o processo é difícil, o cara não pode parar, sacou? E, mano, você falou tudo, foi massa. Você falou duas Bola. coisas importantes também. O cara tá preparado fisicamente e mentalmente. Cara, me fala rapidão assim, porque a gente tá com tempo curto e eu quero perguntar mais coisas. Tipo, mentalmente, você faz alguma coisa para se preparar mentalmente? Qual a importância de ser um cara centrado? Fala pra gente aí. Cara, ó, não faço, velho. Tipo assim, não É faço. mesmo? Eu não faço conscientemente, certo? Porque o que eu Certo. gostaria era ter um acompanhamento, de repente, de um psicólogo esportivo. Eu acho que isso aí é muito legal. Sim. Mas, tipo, A eu não tive. importância, você acha Eu que... acho que é. Com certeza. Até porque, assim, agora você na posição. Você na posição de coach agora, mas com certeza aqui no Brasil você também tinha uma posição de liderança. A gente sabe, a gente vê isso como atleta, né? Quando a gente ouve, por exemplo, um Clayton Sim, da vida, ou então um Biel da vida, a gente sabe o impacto que cada palavra desses caras que são referências tem na nossa motivação e na nossa
ação durante o jogo ou durante Sem o treinamento, certo? Então, junta a fome com a vontade de comer, porra, a gente vai embora. Então, essa parte psicológica é importante, mas, putz, é muito... Eu não sei nem quanto por cento de importância não, cara, mas você cara sempre que foi motivado, quer né? muito. Eu sempre fui motivado. Eu ia acrescentar, quando você estava falando essa parte que a gente entrou, eu falo, Sim. cara, o cara tem que querer, velho. O cara tem que querer. Eu lembro isso. quando eu era criança, eu queria ser forte. Era criança, eu queria ser forte, queria ser fortão. Não Sim. sei se é porque eu sempre fui magro ou cabeçudo. Não mudou nada, né? Continuo. Mas, cara, em casa, eu pegava o banco da mesa, da sala, e ficava fazendo bíceps e tríceps todo dia. Isso quando Que eu era isso, é criança, tá por isso que ligado? tem 50 de cada lado. Quem dera, né? Quando eu parar de jogar, eu vou dedicar a fisiculturismo. Boa, boa. Mas então, tipo, é você querer, cara. É você querer. E você Com falou, certeza. o cara que ficou parado na quarentena, não tem nada. Tá esperando o quê, velho? Tá esperando alguém pegar na mão e falar, olha, vem pra minha É academia isso. aqui, eu vou te dar uma bolsa. Bicho, Amém, velho. pra É isso aí. você, pra você conseguir uma bolsa, velho, pra você conseguir alguma coisa, você precisa primeiro mostrar muito mais do que você merece, tá ligado? Então, tipo, você tá sem. Ah, se você quer. Velho. E outra, quando a gente treinava, na época que a gente treinava, vou até antes ainda, na época que não tinha nem capacete, eu queria treinar, velho, pra ser bom, ponto final. Não existia NFL, velho. Não existia Campeonato Brasileiro direito, não existia nada. Existia que a gente estava começando um esporte. Pra que você vai se dedicar se você tá começando numa coisa que não vai te levar a nada? Você tem que fazer, velho. Não me levou a nada? Porra, me levou a coisa pra caramba. Eu tenho certeza que se eu tivesse não feito muita coisa do que eu fiz, de perder treino. Eu já fui treinar quando minha avó morreu. Não, eu fui lá avisar o Cleiton. Foi lá, Cleiton, eu não queria treinar hoje porque minha avó morreu. Ele falou, cara, o que você tá fazendo aqui? Mas eu fui lá no campo falar pra ele que eu não queria treinar. Ele falou, vai embora. Ele mandou eu embora pra casa. Então, tipo assim, perder aniversário. Porra, mas isso aí o pessoal gosta de falar e fica bonito quando a gente fala, né? Fica muito bonito. A Sim. gente cansa de ver isso aí no Instagram da vida. O atleta tem que se dedicar, perder aniversários, perder momentos com a família. Mas, cara, quando a gente não ficava pensando nisso, quando a gente fazia isso, tá ligado? De tipo assim, eu tô me dedicando, hein? Será que vem alguma coisa boa por Sem aí? dúvida, sem Eu dúvida. tô esperando acontecer alguma coisa, porque eu tô me dedicando. Eu perdi o aniversário da minha prima. Poxa vida. Perdi umas férias. Será que vem coisa? Eu acho que eu mereço. Se você ficar nessa esperando mais do que fazendo, você vai só ficar esperando mesmo. Não vai fazer, não vai acontecer nada. Cara, E aí, perfeito. perfeito que você falou de o cara que ficou parado. Eu fico meio indignado. Até alterei aqui, né? Mas, cara, você não tem academia, você pode correr 30 minutos todo dia. O que vai mudar? Mas eu vou ficar melhor? Você não vai ficar pior, velho. É Você não vai isso. ficar pior. E de repente isso aí, agora, pós-pandemia, seja um ponto que você ia começar a se destacar na volta. Correr 30 minutos todo dia, mas pode correr 30 minutos todo dia? Cara, pô, olha maratonista, olha os caras que treinam corrida. Mas tá muito fácil. Aumenta a velocidade. Você corria 5 km em 30 minutos, começa a correr 10 em 30 minutos. Vamos ver se você não vai ficar mais rápido. Alguma coisa tem que fazer, velho. É isso, cara. É o que eu falo. Parei. Cara, mano, mandou benzaço. É isso. É disciplina, o cara tem que querer. Na época eu comecei, meu irmão, quem me conhece sabe, bicho aqui quebrado financeiramente, mas com muita vontade. Eu treinava todo dia de manhã, velho. Ninguém me falou isso. E eu não tinha apoio profissional. Então, de certa forma, eu treinava um pouco errado. Mas o que eu tinha, velho, vontade. Eu queria mais que... Mano, naquele momento, eu queria mais que a maioria. E isso mostrou, tá ligado? É o que você tá falando. Se você quiser mais do que a maioria, você vai se destacar. Porque uma hora vai chegar, cara. Não é a maioria que vai se dedicar e continuar no processo, mesmo não vendo o resultado. Então, cara, muito, muito bem colocado. Eu vou olhar aqui no tempo, a gente tem entre 3 e 4 minutos. Putz. Então, eu vou
Pois é, e a live cai, mano. Se a gente não Foi, parar, ela vai parar sozinha. eu acho Deixa que eu ver foi aqui. 3 assuntos, né? Mas não tem problema, cara. Mas Se foi massa, foi a massa. gente, a gente acha um outro momento para falar, deixa eu perguntar aqui rápido. Você tem mais alguma meta no futebol americano e uma dica para os linebackers nessa geração para que eles se destaquem e que sejam realmente atletas? Com você, Cara, irmão. meta. Já tentar, desde 2015 eu ouço papo de nego querendo me aposentar, né? Ele fala, já vai aposentar, já vai parar, já vai parar. Aí, beleza, né? Teve a Copa do Mundo, ainda teve a Copa América, teve mais um título brasileiro aí, teve mais um jogo da seleção. Cara, minha meta, agora sim eu tô começando a pensar em parar, viu? Ô, louco. Mas eu quero mais um título brasileiro. E Boa, boa. se tiver mais convocação para a seleção, eu vou, se me perguntarem, eu estarei à disposição dos treinadores, tá ligado? É isso aí. Porque enquanto a gente está conseguindo dar o seu máximo e o seu máximo é um bom padrão, não tem por que a gente não entregar isso. Com certeza. Mas não quero parar na decadência, não. Então, tipo, Boa, mas e boa. aí, né? Se você continuar indo bem, até quantos anos, será que eu vou perceber se eu estou diminuindo meu desempenho ou não? Então eu não vou querer parar na decadência, não. Então eu acho que mais um ano ou dois eu estou encerrando, estou pendurando chuteiro, comprando. Eu quero comprar um sapatênis que não tem cadarço. Aí esse vai ser o que eu vou usar depois. Eu vou falar, esse é o tênis da aposentadoria. Amém, velho. E uma dica para os linebackers antes Cara, que o dica tempo pro acabe, que tá lá linebacker. em Cara, cima. dica pro linebacker, eu acho que a gente não tem o que falar. Depois disso que a gente até alterou o tom aí, ficou indignado com. É vontade, é querer. Agora, velho, abriu uma porta gigante. Não só. E não vamos pensar só em NFL, não. Mas de uns anos pra cá, se você é jovem e você se dedica muito, você consegue uma bolsa. Hoje em dia tá ficando mais fácil você ter uma bolsa para estudar fora. Quem joga, já é mais velho, consegue ir pra Europa, cara. Jogar uma temporada na Europa e depois voltar pro Brasil. Então, tipo, com o Sem time dúvida. pagando a sua viagem, pagando a sua estadia. Então tem muita oportunidade hoje em dia que, tipo, vai depender de você e do quanto você querer. Quanto você vai querer isso. Faz highlights, entrega pro mundo o highlight, tá ligado? Mas não fica achando que, só porque eu faltei um final de semana o churrasco da família, eu já mereço. Você tem que se sentir merecedor depois que você ganhar alguma coisa mesmo. Tipo assim, Perfeito, velho, irmão. eu Perfeito. ralei e consegui. Cara, parabéns. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo tempinho com a gente aqui. Daria pra gente conversar mais umas 5 horas fácil, Porra, mas estava infelizmente é indo. limitado. Então, assim, agradeço de coração. Termina essa live só porque o Instagram tá pedindo, beleza? Cara, grande Beleza. abraço. Saúde pra você e pra sua família. E a gente se fala. Valeu, Paula. Abração. E Tamo tinha que falar junto. como que a gente se conheceu, o seu apelido Paula Malo, tinha que falar um monte de coisa, pô. A gente fala na Vai próxima. tranquilo. Valeu, cara. Valeu. Abração aí. Tamo Tamo junto. junto. Tchau, tchau.